Dwayne McDuffie, nada mais, nada menos, nada mais que um fazedor de infâncias, um escritor norte-americano de histórias em quadrinhos, responsável por trabalhar em séries televisivas animadas como Liga da Justiça, Ben 10, Força Alienígena e, claro, o criador do herói Super Choque. E eu quis começar o vídeo falando desse cara porque esse cara é o cara. A ele eu devo um obrigado. Ao contrário do que muitos pensam, Super Choque é um herói bem mais antigo do que aparenta ser, tendo sua primeira aparição na HQ chamada Static, lançada no ano de 1993, mas foi em 2000 que os criadores se juntaram à Warner para produzir o desenho que todos conhecem. Quem nunca almoçou vendo essa abertura? E então é por isso que hoje nesse canal... Meu nome é Super Choque. E eu dou choque no seu sistema. Boa frase. Super Choque! Ah, oi, olha essa porra aqui. Nada mais, nada menos, nada mais que o Game Stick 4K. Um mini videogame portátil com mais de 10 mil jogos. O videogame barra produto da loja mais vendido da Preço de Noiado. Parceria número 1 aqui do canal. E essa vai pra quem dúvida, medo, etc, etc, etc. Calma. Esse homem aqui, ó, ensina até como usar o controle de uma nova maneira, ó. Ele tá perguntando como é que defende. Ai, não. Eu já meteu. Esqueci. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Vai ter revanche. Não é eu. Quem é o próximo? Pode ir. Zé, que são cara. Cadê o controle? Ele botou a culpa no freezer ali do jogo. Não tem nem o que te explicar, irmão. A parada vem com dois controles, a pilha e essa coisa que parece um pendrive, mas na verdade não é um pendrive. É um dispositivo cheio de jogos que tu pode conectar na TV, no PC, sei lá, em qualquer buraco que tenha entrada HDMI. E então automaticamente, como mágica, tá aí, um montão de jogos. Um dia desses eu fui viajar, levei o Game Stick e adivinha quem fez a festa da rapaziada? Esse é o lendário, viu? Ó, como é que defende, hein? Olha, ele tá perguntando como é que defende. Calma, Era melhor em três, mas... calma. Eu sei que o jogo tá muito bom, mas a gente tinha combinado o quê? Nosso querido Game Stick, que tá barato, é um produto muito bem avaliado e não faz que nem aquele outro videogame que já acabou e só quando acabou vieram perguntar: crack, ainda tem? Bom, nesse momento temos esse que é melhor ainda, mas não sei se um dia ainda terá. Recomendação passada, links tanto na descrição quanto nos comentários fixados, seguimos. Essa é a história de Virgil Hawkins, um adolescente de 15 anos que vive na cidade de Dakota junto ao seu pai Robert Hawkins e sua irmã chata Sharon Hawkins. Crack, mas e a mãe do Virgil? Bom, essa é uma pergunta que sim, temos respostas, mas para isso falta. Esse é o momento em que te apresento os nossos outros simpáticos personagens que completarão essa simpática e muito divertida história. E esses são: Rich, como um jovem nerd melhor amigo do Virgil; Frida, como uma das garotas mais atraentes da escola e a que o Virgil sonha em passar o pincel; Francis, como o cara que pratica bullying com o Virgil e também quer passar o pincel na Frida. E dentre os personagens apresentados aqui eu te pergunto, isso te lembra alguma coisa, cara? O simples fato do Virgil ser semelhante ao cabeça de teia, da Frida ser uma espécie de Mary Jane, do Francis ser um Flash da vida e o principal inimigo do Virgil no tempo do colégio? Isso porque eu te adianto a primeira curiosidade foda. Antes de criar o Super Choque, Dwayne McDuffie trabalhava para a Marvel e queria criar um herói negro inspirado no Homem-Aranha, uma espécie de Miles Morales. A ideia nunca vingou na Marvel e logo depois de sair e virar time DC, ele não desistiu de criar a ideia e assim nasceu o Super Choque. Fim da curiosidade foda. Um dos personagens mais importantes aqui é o Wade, um dos líderes de gangue em Dakota, que protege o Virgil dos ataques do Francis, que um dia diz que eles precisam se livrar desse cara de vez, pois nem sempre ele vai estar por perto para protegê-lo. É aí que o Wade fala para o Virgil sobre uma tal briga de gangues que irá ocorrer nas docas, mesmo não querendo. Ele acaba indo até lá, chegando lá, o Wade entrega uma arma para ele dar fim ao Francis, porém, entretanto, todavia, durante a briga de gangues, a polícia é acionada, onde joga um gás tranquilizante que acaba acertando um botijão que continha um gás experimental e ao inalar o gás, os membros de gangues começam a sofrer alterações, ganham poderes. Começou a ficar interessante. E rápida curiosidade foda, exceto Virgil e Francis, nenhum desses caras que vemos ganhar poderes aparecem durante toda a série. Fim da rápida curiosidade foda. O que de fato aconteceu com o Wade, se pergunta você? Essa é uma pergunta que nunca jamais, em hipótese alguma, encontraremos a resposta, respondo eu. Ficou claro? No dia
dia seguinte, os poderes do Vigil começam a se manifestar e ele liga para o seu melhor amigo Witch, onde os dois passam um bom tempo testando as novas habilidades elétricas do Vigil. Witch fala que ele deveria virar um super-herói, por que não? Então ele escolhe uma roupa de herói, o escolhe que eu digo é sai pegando qualquer coisa do guarda-roupa até chegar nisso e sai por aí combatendo o crime, ou melhor, tentando arrumar algo com a Frida, enfim, prioridades. Após a explosão, o que chamam de Big Bang, a cidade ficou repleta de meta-humanos e um deles é Francis, que agora se denomina Raio de Fogo. Saindo um espeto de otário bem passado! Acontece aqui a primeira luta entre os dois e o Francis acaba sendo preso, então conhecemos mais um personagem chamado Edin Alva, o cara mais rico da cidade, dono das indústrias Alva, onde o Super Choque descobre que ele foi o responsável por criar o gás que transforma as pessoas em meta-humanos, então invade a indústria e rouba um drive que contém provas disso. O Raio de Fogo aparece outra vez para encher o saco e aqui acontece a segunda batalha entre Raio de Fogo e Super Choque, e nessa sim, Super Choque consegue vencer, mas o problema é que durante essa briga, Vigil acabou perdendo o drive que continha as provas. Derek, um atleta famoso que também inalou o gás e virou um monstro que transmite luz, não tem controle de seus poderes, a qualquer momento ele pode virar esse monstro asqueroso aí. Obviamente ele não tá feliz, afinal esse é um dos poderes que particularmente eu não queria ter, mas logo o Derek conhece o Mestre das Sombras, Ebon, que convida ele para fazer parte de sua gangue chamada Meta-Raça, gangue essa composta por Talon, que tem habilidades como voar, grito supersônico e garras afiadas, e Shiv, que tem como habilidade a projeção de armas com as mãos, a princípio somente esses integrantes. Derek aceita entrar para a Meta-Raça de maneira indireta e recebe o vulgo de vilão Destruction. O Super Choque também é levado pelo Ebon e recebe o mesmo convite feito ao Derek. Ele recusa por motivos óbvios e fala para o Derek que ele é uma boa pessoa e que, mesmo sendo meta-humano, não necessariamente precisa ser um vilão. A cagada é que a gangue do Homem-Sombra se volta contra os dois, então começa a porradaria, a gangue do Ebon é facilmente derrotada e o Derek serve de estudos para cientistas descobrirem mais sobre os transformados. Outro meta que temos aqui é o Carmendilo, um tatu bola. Imagina você inalar um gás que te dá poderes aleatórios e você ser premiado com isso aqui. É ser muito castigado por Deus mesmo. Na verdade, esse episódio é voltado a uma gosma verde gigante, onde pesquisando, Vigil e Witch descobrem que esse monstro na verdade é um metabactéria. Cientificamente falando, eu não faço a menor ideia como isso aconteceu. O que sei é que insetos, ao entrarem em contato com o líquido do Big Bang, ganharam poderes também, pelo menos esse. Mas com facilidade, o Super Choque dá um choque no seu sistema. Eu tava maluco pra falar essa frase já. Um rapper chamado Ice Pack tá fazendo muito sucesso com uma música que não é dele. Essa música seria de Adam Evans, Homem Elástico, que vai atrás do cara acertar as contas e enquanto isso, o Witch apresenta para Vigil o novo QG deles que fica em um posto abandonado. Depois de reformar esse lugar, a gente vai poder chamar de lixo. Haha, muito engraçado esse vídeo. A coisa é que o Super Choque tenta impedir o Elástico de ir atrás do Ice Pack. Então acontece uma luta entre os dois. O Choque tomou uma surra porque os poderes elétricos dele não afetam o Homem Elástico. Porém, por agora o Elástico vai embora porque o problema dele não é com o garoto Faísca. Mas o questionamento que fica é, o Homem Elástico pode realmente esticar tudo? Faz sentido. Enfim, o Homem Elástico por fim consegue sequestrar o Pac, que fala pra ele que quem roubou a música foi seu produtor. O Elástico vai cobrar os créditos, mas acaba caindo em uma armadilha. Por sorte, o Static chega no local, então dá um cacete em todo mundo, salva o Homem Elástico e prende o produtor. Porém, o cara que estica quer vingança, aí o Super Choque é obrigado a tomar medidas drásticas. Então, por fim, acaba que esses malucões todos aí vão presos, menos o Super Choque, ó. O Vigil recebe a notícia de que foi escolhido para estudar em outra escola mais avançada, e chegando lá ele conhece Space Trapper, a Denise, que entra para a lista dele de meninas que ele quer passar o pincel, e dois gêmeos que não tem muita relevância, a pessoa aparece em um episódio. Acontece que o Super Choque está sendo procurado por uns robôs, e esses robôs foram criados por Specs Trapper, que foram contratados pelo Edin Alva, que agora tem como objetivo capturar o Super Choque para estudar seu DNA. Vigil e Daisy descobrem todo o plano do Alva, e quando o próprio Vigil está atraindo um dos robôs para casa do Alva, os gêmeos desligam ele. A ameaça da vez agora se chama Dwayne Macau, que tem como habilidade conseguir materializar qualquer coisa que ele imaginar, literalmente qualquer coisa. Gostaria muito de dizer aqui o que eu pretendia fazer caso eu tivesse esse poder, mas seguimos. O problema nem é o Dwayne em si, e sim o seu irmão mais velho, que fica o tempo todo, pô cara, tu ganhou poderes no tal Big Bang, pô irmãozinho, se tu é meu irmão mesmo, faz isso, faz aquilo, etc, etc, etc. Com a má influência, o Dwayne começa a cometer crimes para agradar seu irmão, mas nosso herói chega pra salvar o dia novamente e convence o cara a ser do bem ao invés de ser do mal. Esse Super Choque crente que converte os outros é muito foda. Agora temos um dos melhores e mais emblemáticos episódios dessa série. A gangue meta-raça liderada pelo Ebon tá roubando uma loja até que são surpreendidos pelo Super Choque. Os caras têm poderes e ficam roubando lojinha de esquina ao invés de roubarem logo um banco, um político safado, enfim. A coisa é que, exceto a Talon, todos conseguem fugir. Então no dia seguinte, a Sharon
Sharon pergunta se o It não tem casa porque ele tá sempre lá com o vídeo, e por que será, hein? O It questiona o It do porquê ele nunca ter ido para a casa do mesmo, e mediante isso o It leva ele pra sua casa. Porém o grande problema vem quando seu pai chega, porque aqui acontece uma das cenas mais emblemáticas de Super Choque. Esse garoto é uma má influência. Todos da raça dele são. Isso é racismo. Depois disso, o It foge de casa e o Sr. Foley, pai do It, pede ajuda para o Sr. Hawkins e juntos eles vão atrás dele. Quem o encontra é o Super Choque, porém, entretanto, todavia, o problema é que Ebon sequestra o Ikki. Lembra que a Talon foi presa por conta do Super Choque? Enfim, o pai de ambos encontra o Lourinho em um prédio abandonado e quando Ebon e Steve estão prestes a eliminá-los, quem chega é o Super Choque e desce o cacete em todo mundo. Então, por fim, o Sr. Foley percebe o quão idiota foi e termina tudo em paz. Ou pelo menos terminaria, até um gordinho que só pensa em comer descobrir que é um meta-humano e que tem o poder de controlar o vento. O que você pensa que tá fazendo além de encarecer o mercado de malha? Perdão a todos, mas as piadas com gordos aqui são as melhores. Esse cara, vulgo nome de meta Slipstream, aqui só serviu como alvo de piadas e não tem nenhum objetivo. Ele simplesmente sai pela cidade roubando comidas e é isso. No fim é derrotado pelo Super Choque, que recebe uma ajuda do It pra isso. Coitado do cara, pode nem roubar o lanche de todas as lanchonetes da cidade em paz. A Sharon se apaixona por um músico muito famoso chamado String, e durante o show dele acontece um acidente onde o palco começa a pegar fogo e o Super Choque aparece pra salvar todo mundo. Acontece que esse músico é nada mais, nada menos, nada mais que Homem Elástico, que tava preso, fugiu pra começar a vida nova e é foda, a irmã do vídeo escolhe logo o cara pra gostar. Outros meta-humanos que aparecem por aqui são Puff, que tem como principal habilidade soltar ácido pela boca, e seu fiel parceiro Onyx, que é só um cara grande e roxo parecido com o Thanos. O plano dos dois é entregar o Homem Elástico pra polícia para que eles ganhem uma recompensa em dinheiro. Então Puff, Onyx e Super Choque vão atrás do Homem Elástico, porém até então não conseguem capturá-lo porque ele tem a habilidade de se transformar em qualquer objeto. A Sharon, por outro lado, diz que só vai ficar com ele se ele se entregar pra polícia, e o mesmo acaba aceitando, mas o problema é que a Puff e o Onyx não querem saber de nada e só pensam em ganhar a recompensa. Então os dois vão atrás do Elástico, mas com o Super Choque ao seu lado, o Elástico acaba se safando e se entregando à polícia no fim. Por outro lado, conhecemos aqui o filho do Alva, Eden Alva Jr., que está revoltado com seu pai porque ele o despreza. Olha o Duende Júnior. Vai chorar. Pra conseguir o respeito do pai, ele modifica o gás do Big Bang, coloca em várias bolhas, equipa um traje foda, se intitula de Omnimáforos e sai destruindo tudo que pertence à indústria do pai. Com certeza é uma ótima forma de conseguir respeito. O que faz dele ser um vilão muito forte é que ele tem basicamente todos os poderes e que podem ser alterados a cada bolinha que ele estoura do traje. Se acabar as bolhas, fudeu. Esse é um dos vilões que o Super Choque não consegue derrotar, porque ele fica doido da cabeça, estoura todas as bolhas do traje ao mesmo tempo e vira pedra. Em seguida, o meta-humano da vez é o Replay, que tem como poder criar vários clones de si mesmo. As várias faces de mim. E durante uma briga contra o Super Choque, acidentalmente ele clona o próprio Super Choque. As várias faces de mim. O Replay era um ator de televisão, porém foi demitido e agora quer vingança. Então ele vai até o estúdio de gravação juntamente ao clone do Super Choque. E aqui temos Super Choque versus Super Choque. Obviamente, Super Choque vence mais uma. Na sequência, conseguimos ver um pouco mais sobre a mãe do Vejo. A mãe dele faleceu quando ele era uma criança e durante uma visita que ele faz ao túmulo dela, ele conta que graças aos seus ensinamentos ele conseguiu vencer um meta-humano, que na verdade era o seu amigo de escola que era controlado por uma raiva que nem ele mesmo sabia. Então o segredo foi deixar ele se irritar sozinho. Agora temos a aparição do melhor vilão de todos. E sim, esse que você tá vendo é um furão, que tem como habilidade ser um furão. Também entra para a lista de poderes inúteis. Na verdade, a parte de melhor vilão eu tava falando dele. Hahaha, por que está tão sério? O Coringa veio até Dakota para formar uma nova gangue. E os vilões vocês já conhecem, não preciso ficar apresentando. O Super Choque não dá conta de vencer todo mundo sozinho. Então quem chega para ajudar? Batman e Robin. Olha que episódio foda. Os três se juntam, porém Coringa é bem mais esperto nessa e captura Batman e Robin. Então com a ajuda do It, o Super Choque consegue pilotar a nave do Batman e chegando finalmente na reta final temos Batman, Super Choque e Robin versus Por que está tão sério e todos os outros metas. Me ajuda! Ah, te peguei! Essa eu conheço. Posso tentar?
Legal, garoto. Depois do Super Choque derrota uma porrada de vilões, sendo eles um velho chamado Ragtag, que tem a habilidade de fornecer poderes a pessoas comuns. Ele dá poderes ao It, porém são temporários e ele precisa ficar dando. O velho monta uma gangue, em troca ele só quer dinheiro, então eles vão roubar o banco, mas o It desiste. Então Super Choque derrota os capangas e o It derrota o velho. Boom! Um meta que possui poderes sonoros, pois ele tem uma caixa embutida no peito, esse aqui também vai pra lista, e sua irmã Miragem, que não é vilã, e como o nome já diz, ela basicamente tem um poder de ilusionismo, só que e os dois não tem objetivo nenhum, e o Boom só tá ali pra roubar mesmo e logo é derrotado pelo Super Choque. A gangue meta-raça, como sempre, procurando briga com o Super Choque, dessa vez com o poderoso trio composto por Furão, Raid e Pregande, e dessa vez o Super Choque recebe a ajuda de um jogador de basquete famoso chamado Shaq. Curiosidade foda, Shaq é um ex-jogador de basquete norte-americano na vida real. Fim da curiosidade foda, ele não tem poderes, mas mete uma porrada no Furão, que é um meta-humano com poderes inúteis, e o Ben vence mais uma. Permafrost, uma meta-humana com a habilidade de produzir e controlar o gelo barra neve, basicamente os mesmos poderes da Elsa de Frozen. Querem vídeo de Frozen? Comenta aí, sim, traz vídeo de Frozen. Na verdade, ela não é uma vilã, só passou a viver sozinha na cidade de Dakota depois que sua mãe morreu, e ninguém melhor do que o Super Choque, que também perdeu a mãe, para ajudá-la. Mesmo não cometendo vilania, conseguimos ver o quão forte é essa personagem, e esse, sem sombra de dúvidas, entra no top 4 de melhores episódios da série, pois aborda um assunto bastante emblemático. Manchas Solares é um evento que ocorre na cidade de Dakota e faz com que o Super Choque eleve os seus poderes. Ele fica tão poderoso que não consegue nem sequer se controlar. Então é obrigado a se livrar de toda aquela eletricidade, ficando temporariamente sem os seus poderes, justo agora que quem apareceu para causar problemas foi o Raio de Fogo. Então aqui temos aquele velho e clássico episódio que acontece em todas as séries de herói. O episódio em que, sem os poderes, na base da inteligência, o bonzinho vence o vilão. O próximo vilão irrelevante são dois ladrões que roubam a dose de líquido do Big Bang. Um deles toma uma dose e vira esse monstro roxo que é derrotado muito rápido. O cara é tão inútil que eu nem lembrava o nome desse episódio e muito menos o nome dele. A gangue do Ebon tá como sempre causando problemas, porém dessa vez quem aparece para ajudar o Super Choque é o Homem Elástico, que cumpriu sua pena na prisão e agora quer ser um herói. O Ebon convida ele para se juntar à meta-raça, mas quando não aceita e ajuda o Homem Sombra a fugir do Super Choque, o Veja pergunta o porquê dele ter ajudado e ele diz que Ebon é seu irmão. Aparentemente, repito, aparentemente, o Homem Elástico por sua vez invade a prisão e liberta todos os vilões da meta-raça. Então surge a notícia de que o Homem Elástico passou a ser vilão novamente, porém, entretanto, todavia, Super Choque descobre que quem libertou os vilões foi o Ebon disfarçado de Homem Elástico. Então começa a briga de irmão, Ebon versus Homem Elástico e Super Choque versus todos os outros vilões da meta-raça. Elástico e Super Choque a partir daqui começam a combater os meta-humanos juntos. O episódio 9 é só eles derrotando os mesmos vilões, tornando a série meio repetitiva, e a única mudança é o Elástico se juntando ao Super Choque e virando do herói de vez. É o arco de redenção desse cara. Na escola, uma garota chamada Madeline tá colecionando votos para se tornar presidente de turma. O problema é que ninguém quer dar voto a ela, então ela obriga toda a escola a fazer o que ela quer através dos seus poderes de telepatia, e a única mente que não é afetada por poderes telepáticos é a do Veja. E claro, tem toda uma explicação científica pra isso, mas ela tenta de qualquer maneira acessar a mente dele, acaba destruindo a sua própria mente e perdendo a memória. Ninguém entra na mente do cara não, filhão. E spoiler, depois essa personagem volta e é ainda mais poderosa. Seguimos. Lembra que o filho do Alva virou pedra? Então, com a ajuda de Specs e Trapper, o Alva tenta de qualquer maneira reverter a situação e trazer seu filho de volta. A coisa é que Specs e Trapper estão trabalhando em outro projeto para capturar o Super Choque. E com esse novo projeto em prática, que se trata de uma armadura, eles vão atrás do Vigil, dão uma surra nele e o levam até o Alva, que fez toda uma banca, mas agora o Alva não quer mais o Super Choque, tá focado apenas em trazer seu filho de volta. Aqui então começa uma nova treta onde destroem os aparelhos responsáveis por trazer o Alva Jr. de volta. Ademais, Specs e Trapper são chutados das indústrias Alva. No entanto, os dois não se rendem, então invadem o local, sequestram o Alva Jr. e o que resta para o Alva é pedir ajuda ao Super Choque. E ajuda não pelo Alva, e sim porque é o certo a se fazer. Então aqui rola mais uma treta entre eles, onde o Super Choque leva melhor. Agora temos o que para mim é o melhor episódio de Super Choque. Essa é a história de Jimmy, um garoto muito tímido e que sofre bullying diariamente na escola por um grupo de adolescentes. Esse episódio é tão bom que só no início dele você já sente aquela sensação de que alguma merda vai acontecer. Sendo perseguido diariamente e vendo toda aquela situação, Vejam e Wish vão até a casa do Jimmy para fazer companhia a ele. Tudo
estava indo perfeitamente bem, até que começa a ir até que perfeitamente mal. Um dos momentos mais emblemáticos da série, inclusive. Porque aqui o Jimmy pergunta para o Vigil se ele quer ver uma arma de verdade que pertence ao seu pai. Imediatamente o Vigil fica apavorado porque sua mãe morreu de tiro e vai embora. No dia seguinte o Jimmy sofre mais e mais bullying, até que alguns dias depois ele volta para a escola com a arma em busca de vingança. Então aqui temos essa puta trama pesada e no meio da confusão o disparo acaba acertando justamente a perna do It. Doendo pra caramba, não é igual a TV. Literalmente perde a perna, mas não perde a piada. O mesmo passa bem, e na cena final nosso herói quebra a quarta parede. Alguém tentar te mostrar uma arma, não espere. Saia fora. Conte a uma pessoa de confiança. Baita episódio, baita mensagem. Um músico muito famoso chamado AJ está prestes a apresentar o DVD do Adam, vulgo Homem Elástico, para uma produtora assinar um contrato com ele. Logo o grande problema aparece porque um velho amigo do Adam chamado Marvin, vulgo nome de meta-humano é Replicon, quer assinar o contrato com a produtora primeiro, porém a música dele é muito ruim. Em você não brilha, irmão, então ele usa sua habilidade de poder se transformar em qualquer pessoa, literalmente qualquer pessoa, sem limitação, aprisiona o AJ, se transforma nele As várias faces de mim. e obriga o cara da produtora a contratar o Marvin, ou seja, ele mesmo. O Adam é dispensado e com a ajuda do It, logo eles descobrem onde o verdadeiro AJ está. E Replicon é derrotado depois do AJ colocar ele pra escutar a própria música. Um vilão extremamente poderoso e interessante, sendo derrotado de uma forma extremamente ruim e nada interessante, roteiristicamente falando. Indo para a terceira temporada, começamos com uma amiga do Vigil descobrindo que tem a habilidade de possuir garras metálicas, porém ela não tem controle dos poderes, e Vigil e It descobrem que ela procurou ajuda na internet e foi parar em Gotham. Aí já viu, né? Mais um crossover com o morcegão. O Super Choque vai atrás dela e quem captura a mesma é o Batman. Porém, entretanto, todavia, quem chega para salvá-la é uma suposta química que conversou com ela pela internet e que tem o poder de controlar vegetais. Junto à Arlequina, que todos conhecem, a suposta química oferece a garras o antídoto que vai fazer ela ter o controle sobre seus poderes. Porém, claro, com uma condição, ela precisa se juntar as duas em uma missão, que seria roubar barras de ouro. O plano ocorre como planejado e Garras ganha o antídoto, mas a coisa é que esse antídoto é falso e ela foi enganada, na trairagem. Nesse exato momento o Super Choque chega, dá um cacete na Arlequina e a Garras tem a sua, abre aspas, vingança. Espera aí, por que você se importou em vir atrás de mim? Era o mínimo que eu podia fazer por uma garota da minha cidade. Aonde ele foi? O garoto tem estilo. Porra, tá com moral. Imagina escutar isso do Batman. O cara é foda, pô. O Vigil viaja pra África e dentro de um trem ele é surpreendido por um leopardo e logo em seguida quem aparece é o Anansi, a aranha. O Vigil até manda essa pra ele. Lança sua teia nele. Não sou desse tipo de aranha. Mas a habilidade dele não é soltar teias igual o Homem-Aranha, e sim ilusionismo. Os dois lutam dentro do trem, porém o Leopardo consegue levar o que queria, que no caso se trata de um mapa que leva a um tesouro. O Super Choque então ajuda o Anansi na busca pelo Leopardo, porque no trem ele conseguiu grudar um rastreador nele. Os dois encontram o Leopardo e toda a sua gangue, e com a ajuda do Super Choque o Anansi consegue vencer o Leopardo. Voltando a Dakota, o It apresenta para o Vigil a sua mais nova criação chamada Mochila, um nome nada criativo da sua parte, It. Ao menos ela é multifuncional, dá pra detectar meta-humanos, etc, etc, etc. Ele cria também os famosos Zap Caps para prender meta-humanos e também um patins que pode voar. E a essa altura o Vigil desconfia que o It seja um meta-humano com o poder de super inteligência e acredita que ele possa ter inalado gás, porque logo depois do Vigil ser atingido, a primeira pessoa com que ele se encontrou foi o It. Em determinado momento o Vigil é sequestrado, porque o Ebon suspeita que ele seja o Super Choque. O It por sua vez usa todos os seus equipamentos criados para ir atrás dele. Chegando no local, ele consegue passar pelos capangas do Homem-Sombra, solta o Super Choque e o próprio Super Choque é responsável por derrotar o Homem-Sombra e toda a gangue meta-raça. O loirinho percebeu que pode ser um super-herói depois disso, e aí ele recebe o nome de Gear, e na verdade, falando por fora, falando do desenho em si, tá na cara que deram os poderes ao It porque achavam que dessa forma ele participaria bem mais das cenas de ação. Juntos eles derrotam uma meta-humana chamada Tamara, que basicamente se transforma em um monstro gigante quando fica irritada. E o simples fato da sua irritação é porque o namorado terminou com ela. Ela é facilmente derrotada porque tem ouvidos muito sensíveis, enfim, uma vilã muito ruim e irrelevante. Por outro lado, quem chega em Dakota é Shibang, uma garota que tem super força e agilidade e que também quer ser uma super heroína. O problema é que ela é sequestrada por um grupo misterioso e Super Choque e Gear descobrem que ela não é uma meta-humana, e sim que foi criada em um laboratório. Então ela faz parte de um projeto bilionário e seus pais fugiram para tentar viver uma vida normal. Os pais querendo uma vida normal e a menina querendo
querendo ser super heroína. Com a ajuda da mochila, o Gui consegue rastrear a Shibang e por fim o Super Shocker consegue salvá-la sem muitas dificuldades. Como sempre, o Ebon aparece praticamente em todo episódio, e aqui ele tá atrás de uma garota chamada Nina, que também na Low Gas do Big Bang ganhou poderes de viagens no tempo, baita poder inclusive. A viagem no tempo, para mim, é um dos melhores. Imagina só o mar azul de possibilidades que você teria. O problema é que ela não consegue controlar, então o Gui cria uma roupa de heroína pra ela, cria um controle onde ela consegue controlar o tempo, estilo filme Clique do Adam Sandler, que já fiz um vídeo no canal, um vídeo muito bom inclusive, te deixo o resumo aí em cima, e nomeia ela de Time Zone. Mediante a isso, o Homem-Sombra aparece, rouba o controle, o Super Choque tentando intervir, acaba descontrolando o negócio e todos eles voltam para o passado. Justamente nessa hora é onde acontece uma rebelião em Dakota e a morte da mãe do Vision no passado, que foi vítima de uma bala perdida, ele até a encontra e tenta impedir isso. O maior problema mesmo é que Ebon invade as indústrias Alva e rouba um caminhão onde contém o gás para recriar o Big Bang. O caminhão acaba batendo no posto que futuramente seria o QG do Super Choque, e aí o Gui usa o controle para levar tudo de volta. A Time Zone percebe que seus poderes podem ser muito prejudiciais e volta para o passado para impedir que ela mesmo ganhe esses poderes. Muito interessante essa personagem, muito interessante esse episódio. Um produtor muito famoso em Dakota tá querendo muito fazer um filme do Super Choque. Até os personagens do desenho querem um filme do desenho. Alô DC, cuide e acelera. Tá aí o personagem que pode salvar esse teu universo cinematográfico meia boca. Enfim, durante a caça de metas surge um novo vilão chamado Starburst, que tem os mesmos poderes do Super Choque, e aqui está um dos pontos fracos do nosso herói, que no caso é um vilão com os mesmos poderes que ele. A diferença é que esse cara é muito forte e não dá a menor chance. Porém, logo em seguida, o It descobre que os poderes dele vêm do próprio Super Choque, ou seja, quanto mais ele ataca, mais forte o Starburst fica, e sabendo disso, o Gear consegue vencê-lo com um Zap Cap. Ah, e no final ainda descobrimos que o vilão era um cara que trabalhava pro próprio produtor. Que coisa, não? Enquanto isso, a Liga da Justiça tá tentando combater um vilão chamado Brainiac, que se pra você tem nome conhecido é porque ele é um dos clássicos vilões do Superman, que invadiu o sistema da torre de controle através de um vírus, e a Liga vai atrás do Super Choque para que ele recarregue toda a torre com energia, proporcionando para nós mais um crossover, dessa vez com toda a Liga da Justiça. Logo menos, eles recebem um chamado de emergência em um planeta distante, porém isso foi planejado pelo Brainiac, só para manter o Super Choque e o Gui sozinhos na torre. Depois de passarem um enorme sufoco na torre, o Gui consegue comunicar à Liga de que isso foi um alarme falso e que o Brainiac hackeou toda a torre de controle. Então o Batman fala que para derrotá-lo, o Super Choque precisa absorver toda a energia que ele mesmo colocou nessa torre, ele faz isso e o Brainiac é derrotado. Voltando a Dakota, a Liga agradece os heróis por ajudá-los e em troca, o It pede uma foto com todo mundo. Assim tudo termina bem, ou pelo menos iria terminar bem se o Brainiac não tivesse invadido a mochila do It e assumido o controle do corpo dele. A Liga da Justiça verifica toda a torre em busca do vírus e o Flash se encarrega de ir atrás do It porque ele possui uma mochila com um programa de computador antivírus, mas no fim o Flash é mais um que é pego pelo Brian. Usando o Shockvox, Super Choque encontra o Brainiac, mas o problema é que ele coloca um dispositivo em toda a Liga e todo mundo fica do mal. É, meu amigo, então aqui sobra só o Static que sai dando choque no sistema de geral, dando curto nos dispositivos e todos no fim voltam ao normal. Tipo, o cara conseguiu ser mais rápido que o Superman, Flash, etc, etc. O cara é foda. Antes que o Brainiac explodisse a Terra, só restava uma coisa a fazer para derrotá-lo, que seria desligar a mochila com o controle da mochila. E ao fazer isso, o grande vilão Brainiac é derrotado e agora sim tudo termina devidamente bem. Baita crossover, muito bom rever esses episódios. Nos anos 60 existia um super-herói chamado Soul Power, que tinha poderes elétricos assim como Super Choque. Logo os dois se conhecem nos dias atuais para deter um antigo inimigo do Soul Power chamado Doutor Ameaça. O problema é que o cara é realmente uma grande ameaça, o cara tem poder de super inteligência e eles não conseguem derrotá-lo, vão atrás do antigo aliado do Soul Power chamado Spike, que a princípio não aceita, mas logo se junta aos demais e eles formam um trio de heróis com poderes elétricos, choque triplo no seu sistema. Assim, obviamente, dessa vez o Doutor Ameaça, que não era ameaça coisa nenhuma, é derrotado. Quem volta a Dakota em determinado momento é a Shibang, que fala para o Super Choque e Gear que seus pais foram capturados pelo cientista que deu poderes a ela. Ao encontrar o mesmo, descobrimos que o cientista também tem poderes e a curvatura do crânio
bastante suspeita, porque o experimento que ele fez na Shebang deu errado e mudou a pele dele. Ele sequestrou os pais da garota para ajudar ele a reverter isso, mas o problema é que o cientista fica se alimentando de ferro, e à medida que ele faz isso, fica mais forte, porém mais pesado de tanto absorver ferro. Que é isso, maluco? Esse negócio de gostar de absorver ferro aí, tá meio esquisito. Então ele não consegue se mover e é isso. A ganância que te move é a mesma que te mata. Por falar em ganância, o mais novo meta-humano da parada é o Sanguessuga, que como o nome já diz, tem o poder de sugar os poderes de outros meta-humanos, aprisiona a galera da meta-raça e quando vai sugar os poderes do Super Choque, não consegue porque pegou um garoto chamado Romeu, que na verdade era fã do Stat, que usava até a mesma roupa. A coisa é que quando o Super Choque vai resgatar o Romeu, o mesmo acaba sendo pego pelo Sanguessuga e perdendo os poderes. E aqui descobrimos que o Sanguessuga precisa ficar sugando, porque os poderes dele são temporários. Esse negócio de se alimentar com ferro, de ficar sugando, rapaz, esses caras tão muito esquisitos. Com a ajuda de Freda e Daisy, o Romeu consegue invadir o local e libertar todos, inclusive derrotar o próprio Sanguessuga, porque ele entende que com os poderes do Super Choque ele também tem as fraquezas do Super Choque. Após um brinquedo gigante atacar o ônibus da escola, Super Choque e Gui recebem a ajuda de nada mais, nada menos, nada mais que Superman. Aliás, eu tenho uma tatuagem do Superman e uma do Homem-Aranha, e quem quiser ver, siga-me no Insta. Tá aí, agora eu vou ganhar muito seguidor, eu acho, hein? Superman derrota o brinquedo com facilidade e está em Dakota por conta dessa moça robô criada pelo Homem-Brinquedo. Novamente, num novo ataque, os malvados sequestram a Daisy porque a mulher robô quer o corpo dela. O Homem-Brinquedo, como é muito gado, faz o que ela manda, e ao entrar no corpo da Daisy, o Homem-Brinquedo descobre que ela só tava usando ele para obter um corpo humano. Toma, bem feito. Então começa a briga de Daisy contra Daisy. As várias faces de mim. E agora eles tentam descobrir quem é a verdadeira Daisy. É isso aí, você tem visão de raio-x. Vai, Superman, pode olhar tudo. Olha que cara safado esse Super Choque. O problema é que a clonagem do Homem-Brinquedo alterou até o DNA. E para descobrir quem é a falsa, Super Choque faz um truque onde ele consegue ver a aura da pessoa e descobre quem é a falsa. Que até tenta fugir, mas o Homem-Brinquedo implementou um negócio que derrete ela caso a mesmo traísse. Sim, um sistema anti-Gaia o cara fez. Aqui pulamos para a quarta temporada, onde vemos Super Choque ajudando Batman e Robin em Gotham. Até que sem querer uma máquina pega o Batman, Super Choque tenta consertar as coisas e nisso ele acaba pulando 40 anos para o futuro, onde ele conhece o Batman do futuro e o Bruce Wayne. Eu sou o Batman. Ah, tá, e eu, a Beyoncé. Conhece esse garoto? Ele diz que se chama Beyoncé. Bruce Wayne diz que precisa da ajuda dele para uma missão, que seria a de resgatar o maior super-herói do mundo, que foi pego por um cara chamado Homem-Cobra. Batman e Super Choque lutam contra esse Homem-Cobra e por fim conseguem libertar o herói, que era nada mais, nada menos, nada mais que adivinha quem? O próprio Super Choque, porém do futuro. É, maior super-herói do mundo no futuro. O desenho é dele, mas a moral foi grande. Bom, lembra da Madeline que controlou todo mundo da escola através da telepatia? Então, ela voltou e agora com poderes de telecinese. Assim já chega chutando o Ebon, porque agora ela quer mandar na meta-raça. Ebon, como um bom vilão, fala que não vai obedecer ordens de ninguém, luta contra ela, Super Choque, Gui e Shinbang chegam pra lutar também contra todo mundo e tá feita a bagunça. Acaba que novamente todos são presos e agora sem meta-raça chega o fim da série e se pergunta você? Ainda não, respondo eu. Porque quem aparece de novo pra encher o saco é o tigre lá da África que agora quer roubar uma aranha que dá os poderes de ilusionismo para o Anansi. O Anansi pede ajuda para o Super Choque, a aranha vai parar nas mãos da Sharon, depois vai parar nas mãos do tigre e o Super Choque consegue derrotar o tigre com facilidade no final e recuperar a aranha que pertence ao Anansi. Logo quem aparece também é o Sinestro, que se pra você de nome conhecido é porque ele é um clássico vilão das histórias do Lanterna Verde, que quer pegar o anel do Johnny, que safado, e usa o rosto dele para cometer crimes para sujar sua reputação e expulsar o Johnny dos Lanternas Verdes. Então começa a briga de Lanterna Verde contra Lanterna Verde. As várias faces de mim. O Lanterna Verde falso querendo pegar o anel do Lanterna Verde verdadeiro e na briga entre Lanterna versus Lanterna Verde, quem vence é a Lanterna Verde. O Ebon aparece novamente com mais um plano maluco e dessa vez conta com uma gangue chamada Raça Noturna, que como o próprio nome já diz, eles só agem durante a noite porque seus olhos são sensíveis à luz do dia. Cada um deles tem seu poder individual, porém foda-se, vamos ignorar e focar no plano do Ebon, que é cobrir Dakota com matéria escura e assim a raça noturna não precisaria se esconder do sol. Acontece que todos da raça noturna se voltam contra o Ebon porque não iria adiantar de nada escurecer Dakota e ter que viver sozinhos. Resumindo, tudo que eu falei anteriormente não serviu pra porra nenhuma. 4 jogadores de basquete famosos nas horas vagas combatem o crime com a roupa que fornece poderes, denominados Esquadra da Sexta, que tem como objetivo principal derrotar
derrotar um cientista maluco que fica construindo robôs gigantes e acaba sequestrando o Gear. Então o Super Choque se junta a eles para resgatar o loirinho e, resumindo, esquadra da sexta, Super Choque e Gear contra o cientista doidão. Os bonzinhos vencem, os malvados perdem, blá blá blá. Um nerd amigo da Daisy e do Vigil chamado Ed, que tem cara de noiado e parece que usou algum tipo de entorpecente, aliás, noiado, que tal comprar o produto que te apresentei no começo desse vídeo da loja Preço de Noiado? É muito massa, enfim, seguimos. Enfim, esse usuário de entorpecentes aparece querendo dar uns pegas na Daisy. Olha pra cara do indivíduo, esse cara não tá puro não. Tô de férias na faculdade, eu me formei no colégio mais cedo porque eu sou um gênio. Esse cara é meio louco. Acontece que Ed possui uma manopla do tempo, onde apenas estalando o dedo ele consegue parar o tempo na hora que ele quiser. O sonho de todo nerd punheteiro. O cara é tão apelão que descobre a identidade do Gear e do Super Choque com uma facilidade tremenda. Tudo isso só porque ele quer dar uns pegas na Daisy. Tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém. E eu nem tô brincando, ele rouba lojas por ela, fica seguindo a mesma eternamente, e Super Choque junto ao Gear descobrem que ele roubou o manipulador do tempo que pertencia a um tal Dr. McDonald. O Gear então constrói um cinto que acelera o Super Choque, fazendo com que ele consiga acompanhar o Speed Warp, mas mesmo com isso ele não consegue derrotá-lo e só vence o Ed porque ele tira o cinto e dá um curto no manipulador. Se não fosse o roteiro, quem aparece novamente para não perder o costume é o Raio de Fogo, só que dessa vez ele é pego por uns soldados misteriosos que tá sequestrando todos os meta-humanos. No local encontramos Gear, Homem Elástica e Talon e descobrem que o Alva precisa das energias dos metas para que seu filho Alva Jr. volte ao normal. Por incrível que pareça, com a ajuda do Raio de Fogo, o Super Choque salva todo mundo e os dois se oferecem a ajudar o Alva Jr. com suas energias. Então no fim tudo acaba dando certo para ambos os lados. Agora fazendo um resumão dos próximos episódios, que é basicamente as mesmas coisas que aconteceram anteriormente. Aparece um meta-humano chamado Corrente, que tem tentáculos nas costas, estilo Dr. Octopus, querendo roubar o dinheiro do seu amigo que é jogador de futebol americano que também tem poderes de tentáculos. Mas aí ele é derrotado pelo próprio amigo. Pex e Trapper reaparecem, contratam o Homem Asfalto para invadir a indústria Alva em busca de vingança, mas assim como aconteceu da última vez, dá tudo errado novamente e adivinha, tudo termina devidamente bem. Uma meta-humana chamada Aqua Maria, que tem um lance com raio de fogo, decide que quer voltar ao normal, então alguns médicos fazem um experimento que supostamente a transformaria em humana novamente, mas o Raio de Fogo não gosta nada da ideia e sabota o experimento. Com isso ela fica furiosa e chama o Raio de Fogo para sequestrar os médicos e tentarem fazer o experimento novamente e dá tudo errado de novo. A Aqua Maria descobre que foi o Raio de Fogo quem interviu no experimento pela primeira vez e começa a odiar todo mundo, colocando a cidade inteira em água abaixo, mas os médicos por sua vez conseguem construir um antídoto que vai curá-la, mas é claro que se não deu certo das outras duas vezes, dessa vez, é claro, funciona, se não fosse o roteiro. Por agora, quem está em apuros é o pai do Vigil, que é sequestrado pela Pulf e Onyx, que foram contratados por essa moça chamada Omnara, e que também foi contratada pelo Alva para descobrir a verdadeira identidade do Super Choque, só que ela é demitida porque o Alva não quer mais o Super Choque. Às vezes esse cara quer, às vezes não quer, ele é muito instável mentalmente, é literalmente eu. É nesse momento em que o pai do Vigil descobre a identidade dele de herói. Assim o Super Choque faz o que ela pede, ela ganha o poder de acessar todos os computadores e tecnologias do mundo inteiro, porém, é facilmente derrotada por o antivírus do Gear. Nossa, que roteiro fraco. E assim finalmente chegamos no último episódio da série, onde vários meta-humanos começam a perder seus poderes, o furão só lucrou e ficou menos feio. E tudo isso começou porque o Todd está espalhando um antídoto pela cidade para não perder seus poderes. Eban, juntamente a Raio de Fogo e Shiv, vai atrás do doutor para roubar o gás do Big Bang e recriar a explosão. Então ele vai até as docas, que seria o mesmo local da primeira explosão, reúne alguns dos vilões anteriores para participar desse evento, mas o problema é que o Raio de Fogo rouba o gás, e quando o Eban tenta impedir, ele acaba acontecendo acidentalmente a explosão. Homem-Sombra e Raio de Fogo, como ficaram muito expostos, acabaram se fundindo e formando esse enorme monstro asqueroso, o boss final. Então agora sim, finalmente temos a super batalha final entre Super Choque e Gear vs Sombra de Fogo. De Fogo é derrotado, e o que aconteceu com os demais vilões, ou até mesmo o Homem-Sombra e o Raio de Fogo, se pergunta você? Essa é uma pergunta que nunca encontraremos a resposta, te digo eu, tá entendido? Por fim, o Gear ainda fala que vai criar a cura para a cura, dando a entender que nossos heróis não sofrem risco de perder os poderes, vão continuar dando choque em sistemas, e quem não continua sou eu, porque finalizo esse vídeo por aqui. Muito obrigado por assistir, gostaria muito que você deixasse um gostei se gostou do que viu. Vamos dar um choque no sistema do YouTube, enfim, até a próxima. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã?